A luz da manhã entrava timidamente pelas janelas da casa de Virgínia e Zé Felipe. O sol ainda acordava, espalhando seus primeiros raios dourados pelo quarto de Maria Alice, onde ela dormia serena, abraçada ao seu ursinho de pelúcia favorito. Mas naquela manhã havia algo diferente, um silêncio quase palpável, um sentimento que pairava no ar, quase como um segredo esperando para ser revelado. Maria Alice despertou com um frio no peito, uma sensação que ela não conseguia explicar, mas que sabia que tinha importância. Com passos silenciosos, desceu as escadas, sentindo a brisa suave que vinha da cozinha, e sentou-se no tapete da sala, abraçando seu ursinho com força. Foi então que ela ouviu: Alice! A voz era doce, quase um sussurro, tão próximo e distante ao mesmo tempo, uma voz que falava direto ao seu coração. Ela olhou ao redor, mas não viu ninguém. Seu coração acelerou, mas o medo não veio. Pelo contrário, uma calma profunda tomou conta dela. Quem está aí? Perguntou baixinho, como se tivesse medo de assustar o que quer que fosse. O silêncio voltou, mas a sensação permaneceu. Uma brisa suave tocou seu rosto, mesmo com as janelas fechadas, e Maria Alice sorriu. Naquele momento, do outro lado da casa, Virgínia acordava com os olhos marejados. Um sonho antigo havia visitado sua mente, um segredo que ela carregava há anos. Um vazio dentro dela que ainda doía no fundo do peito. Ela levou a mão ao ventre, mesmo sabendo que ali não havia mais uma vida. Theo, sussurrou, o nome do filho que nunca nasceu. E naquela manhã, a história da família começava a se transformar. Virgínia sempre foi uma mulher forte, mas havia uma ferida que jamais cicatrizou por completo, o aborto espontâneo que aconteceu antes de Maria Alice nascer. Um segredo guardado a 7 chaves, até mesmo de amigos e familiares. Zé Felipe também sentia essa dor, mas juntos eles decidiram nunca falar sobre isso em voz alta, como se o silêncio pudesse proteger a memória daquele pequeno ser que jamais chegou a abrir os olhos. O nome escolhido para aquele bebê era Theo. Um nome simples, cheio de significado, que parecia carregar toda a esperança e amor que eles tinham guardado. Mas agora, anos depois, Maria Alice começava a trazer esse segredo à tona, como se fosse um elo invisível que ligava o passado ao presente. Ela falava com um irmão que ninguém sabia que ela conhecia. Uma tarde, enquanto Maria Alice desenhava sentada no canto da sala, Virgínia observava silenciosa, curiosa. A menina rabiscava incessantemente, criando figuras que pareciam contar uma história que só ela entendia. Quem é esse menino, filha? Perguntou Virgínia, tentando controlar a emoção ao ver os desenhos. Maria Alice olhou para a mãe com a doçura que só uma criança pode ter e respondeu: É o Theo. Ele vem brincar comigo quando vocês não estão vendo. Ele me contou tudo sobre o quarto dele, as roupinhas azuis, a música que a mamãe cantava. Virgínia engoliu o nó na garganta, os olhos marejados. Como você sabe disso, Alice? Ele me disse. Ele é meu irmãozinho. Virgínia sabia que algo mágico estava acontecendo. Algo que desafiava a lógica e tocava a alma. E naquela tarde, o passado e o presente começaram a se entrelaçar. Maria Alice começou a falar coisas que ninguém podia explicar. Ela descrevia detalhes que Virgínia e Zé Felipe tinham guardado no silêncio, como o quarto que foi preparado para o bebê que nunca chegou, com paredes pintadas de azul claro e um mobile de estrelas pendurado no teto. Falava de roupinhas guardadas no armário, das canções que a mãe cantava baixinho nas noites solitárias. Numa noite tranquila, Zé Felipe passou pelo quarto da filha e ouviu risadinhas suaves. Espiou pela porta e viu Maria Alice sentada no chão, olhando para o nada, sorrindo. Ele entrou devagar e perguntou: O que você está fazendo, minha filha? Brincando com o Theo, papai, respondeu ela com a voz calma, sem tirar os olhos de onde parecia estar falando. Zé Felipe sentiu o coração apertar. Aquele nome que ele havia escolhido, mas nunca tinha falado em voz alta, agora saía da boca da filha como se fosse natural. Naquele momento, a linha invisível entre o mundo dos vivos e o dos que partiram parecia se dissolver, e o amor transcendia tudo. Com o passar dos dias, Maria Alice continuava conversando com Theo.
Ela descrevia suas brincadeiras, os passeios que faziam juntos no jardim e as histórias que ele contava sobre o céu. Virginia e Zé Felipe observavam a filha com um misto de amor e incredulidade, tentando entender o que estava acontecendo. Maria Alice contou que Theo prometeu cuidar da família de onde estivesse, protegendo a todos e preparando o caminho para um dia especial. Esse dia, segundo ela, chegaria em breve e traria muita felicidade para todos. Virginia sentiu o coração aquecer com aquelas palavras e começou a acreditar que a presença de Theo não era uma lembrança dolorosa, mas um sinal de esperança. Pouco tempo depois, Virginia descobriu que estava grávida novamente. A notícia foi recebida com alegria, mas também com um certo receio. O medo do passado ainda rondava seus pensamentos, mas a fé no amor que vinha do céu dava forças para acreditar em um novo começo. Maria Alice, com sua inocência, foi a primeira a perceber o milagre. Ela falava com a barriga da mãe todos os dias, contando histórias e prometendo que o bebê seria amado como ninguém jamais fora. Os exames mostravam que o bebê estava saudável, crescendo forte a cada dia. E no coração da família, crescia a certeza de que aquele filho era um presente especial, um elo entre o que havia sido e o que estava por vir. Enquanto a gravidez avançava, Virginia e Zé Felipe começaram a preparar a casa para a chegada do novo bebê. Maria Alice, empolgada, ajudava escolhendo roupinhas, cantando canções de ninar e decorando o quarto com desenhos que ela mesma fazia. Ela dizia que o irmãozinho precisava se sentir amado antes mesmo de nascer. Virginia sentia um misto de ansiedade e esperança. Toda a dor do passado parecia amenizada pela alegria que crescia no ventre e pelo amor incondicional da família. Zé Felipe, mesmo sempre prático, não conseguia esconder as lágrimas ao imaginar o reencontro, ainda que esperado de uma forma diferente, com aquele filho que carregava uma história única. Numa noite tranquila, Maria Alice teve um sonho intenso. Ela viu Theo vestido de branco, sorridente, ao lado de um menino de cabelos castanhos e olhos brilhantes. Theo falou com ela. Ele é Miguel, e vai voltar para estar com vocês. Eu vou cuidar dele para que ele possa ter uma vida cheia de amor e felicidade. Maria Alice acordou com o coração acelerado, sentindo que aquela mensagem era real e que algo muito especial estava por vir. Ela contou tudo para Virginia, que emocionada, entendeu que o caminho que a família estava trilhando era um verdadeiro milagre. O dia chegou. Virginia sentiu as primeiras contrações logo após uma manhã serena, em que havia recebido uma mensagem de Maria Alice. Mamãe, o anjinho tá chegando. Eu sonhei de novo com ele. Ele tá pronto. Zé Felipe largou tudo e correu com ela para a maternidade. Maria Flor ficou com a avó Poliana, e Maria Alice, embora aflita, sorriu antes da mãe sair. Vai dar tudo certo. O céu tá em festa. A emoção tomou conta de todos. As dores eram intensas, mas Virginia sentia uma força inexplicável a cada contração. Era como se mãos invisíveis a envolvessem com luz e coragem. Quando o bebê nasceu, um choro forte ecoou pela sala. Os médicos sorriram aliviados, e Virginia, com lágrimas nos olhos, ouviu Zé Felipe dizer: Ele chegou, amor. Nosso milagre chegou. Seja bem-vindo. Zé Leonardo. Na maternidade, Maria Alice teve permissão para ver o irmãozinho. Ela caminhou devagar até o bercinho, com olhos brilhando de emoção. Oi, Zé Leonardo, ou seria Miguel? Ela sussurrou bem perto do bebê, que nesse instante abriu os olhos, e como num reflexo inexplicável, esticou a mãozinha na direção dela. Maria Alice segurou, e uma onda de paz invadiu o quarto. Mamãe, eu reconheço ele, disse Maria Alice, com a voz firme. É o Miguel. Ele voltou do céu. Virginia e Zé Felipe se entreolharam, sem saber o que dizer. Mas no fundo, ambos sabiam, aquela criança era mais do que um filho. Era um reencontro de almas, um acerto divino. Dias depois, em casa, tudo parecia diferente. O ar estava mais leve. O sol entrava pelas janelas com mais brilho. Maria Flor começou a se apegar ao bebê com uma ternura admirável. E Maria Alice, com apenas 4 anos, agia como se fosse uma guardiã espiritual daquele irmãozinho. Zé Leonardo raramente chorava.
Parecia observar tudo com uma serenidade além de sua idade. À noite, dormia como se o próprio céu o embalasse. Às vezes, sorria no sono, e Maria Alice dizia: ele tá conversando com o anjinho Theo. Virgínia passou a anotar tudo num caderno, os olhares profundos, os gestos repetidos que lembravam o filho que se foi, os sinais discretos que pareciam vir do além. Zé Felipe, anticético com espiritualidade, começou a aceitar que existia algo maior guiando seus caminhos. Quando olhava para Zé Leonardo, sentia como se algo tivesse sido finalmente curado dentro dele. Era madrugada. Virgínia despertou com um sussurro. Não era externo, nem vindo do quarto ao lado. Era um chamado interno, como se a alma estivesse sendo acordada por algo invisível. Levantou-se, caminhou até o berço de Zé Leonardo e encontrou o bebê dormindo em paz, com um sorrisinho nos lábios. Mas algo a fez estremecer, a mãozinha dele estava fechada em punho. Quando abriu com delicadeza, encontrou ali uma pequena fita azul. Era idêntica à que Theo usava no pulso no hospital. Aquilo não fazia sentido lógico, ninguém tinha guardado aquela fita. Mas ali estava ela. Virgínia sentou-se ao lado do berço, o coração batendo forte. Meu Deus, será? Murmurou. As lágrimas desceram sem controle. Theo, você voltou, meu amor? De um jeitinho novo? Na mesma madrugada, Maria Alice teve outro sonho. Desta vez, via Theo sentado sob uma árvore, brincando com pedrinhas, enquanto um bebê sorria ao seu lado. Agora é a vez dele viver, dizia Theo, olhando para Maria Alice no sonho. Cuida dele por mim? Maria Alice acordou e correu até o quarto do irmão. Beijou sua testa e sussurrou. Eu vou cuidar, Theo, prometo. Domingo foi dia de casa cheia. A família estava reunida para conhecer Zé Leonardo. Leonardo estava particularmente calado naquele dia. Observava o neto com um brilho diferente nos olhos. Quando ficou sozinho com o bebê no colo, falou baixinho. Você tem o olhar de alguém que eu já conheci. Poliana entrou e sorriu ao ver a cena. O que foi, amor? Eu tive um sonho com a minha mãe essa noite. Dona Carmen. Ela me dizia para não ter medo. Que uma parte do que perdemos ia voltar de forma nova. Poliana se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Talvez esse menino seja essa parte. Maria Alice escutava tudo de longe, escondida no corredor. Sorriu em silêncio, apertando contra o peito um desenho que tinha feito. Era Zé Leonardo segurando as mãos do vovô Mário e do anjinho Theo. No papel, todos estavam sorrindo sob uma nuvem com estrelas. Embaixo, ela escreveu. Eles cuidaram dele no céu, agora é a nossa vez aqui na terra. Era fim de tarde quando Virgínia decidiu trocar o lençol do berço. Ao levantar o colchão, encontrou um papel dobrado. Era uma folha de caderno, com desenhos em lápis de cor e letras infantis. Era uma carta escrita por Maria Alice semanas antes de Zé Leonardo nascer. Naquela carta, ela dizia: Querido vovô Mário e anjinho Theo, eu sei que vocês estão no céu. Se o meu irmãozinho puder voltar, mesmo que em outro corpinho, manda ele pra gente. A mamãe tá triste, e o papai também. Eu prometo cuidar dele, amar e proteger. E se ele tiver os olhos do Theo, vou saber que são vocês dizendo sim, coração azul. Virgínia sentou-se no chão, segurando o papel contra o peito. A emoção a fez soluçar. Naquela noite, ela enviou uma mensagem para Zé Felipe. Ele voltou, amor. De um jeitinho novo, mas com a mesma luz. Obrigada por nunca deixar de acreditar. Zé Felipe respondeu com uma única palavra. Milagre. Naquela noite, enquanto a casa adormecia sob o céu estrelado de Goiânia, um silêncio doce tomava conta dos cômodos. Era como se o tempo tivesse parado para contemplar aquele momento sagrado. Virgínia, sentada na poltrona ao lado do berço, observava Zé Leonardo dormir profundamente. Os olhos dele, mesmo fechados, pareciam guardar segredos de outras vidas. Ela acariciava lentamente os fios de cabelo do bebê enquanto o coração batia calmo, não de incerteza, mas de paz. Zé Felipe entrou no quarto devagar, trazendo nas mãos uma antiga caixa de madeira.
Sentou-se ao lado dela e a abriu. Dentro, estavam as roupinhas que haviam sido guardadas há anos, as mesmas que um dia pertenceram ao Theo. Virginia ficou em silêncio por alguns instantes, depois pegou um dos sapatinhos e segurou contra o peito, emocionada. A gente não perdeu, disse ela, quase num sussurro. Só precisávamos esperar o tempo do céu. Zé Felipe assentiu com os olhos marejados. Na manhã seguinte, Maria Alice acordou cedo. Vestiu-se sozinha e pediu para que ninguém entrasse no quarto do irmãozinho ainda. Pegou uma caixinha onde havia guardado seu desenho do céu, o mesmo em que Zé Leonardo estava de mãos dadas com Theo e o vovô Mário, e colocou-o ao lado do berço. Depois, com a doçura de quem entende mais do que a idade permite, subiu na pontinha dos pés, encostou os lábios na testa do irmão e sussurrou. Agora é a sua vez de viver aqui, tá bom? Eu vou cuidar de você, igual eles cuidaram lá de cima. Nesse instante, Zé Leonardo se mexeu suavemente no sono e sorriu. Era como se, mesmo sem entender palavras, ele tivesse compreendido tudo. Do lado de fora, uma brisa leve balançou as cortinas. O sol entrava com mais intensidade pela janela, iluminando o quartinho com tons dourados, como se o céu estivesse dizendo amém. Leonardo chegou no fim da manhã. Sentou-se com a neta Maria Alice no colo, e juntos olharam o irmãozinho recém-nascido dormir. Ele apontou para o berço e disse, com voz emocionada. Esse menino tem uma alma velha. Um olhar que atravessa o tempo. Maria Alice sorriu. É porque ele já viu o céu, vovô. Ele veio de lá, com o Theo. Leonardo fez um carinho no rosto dela e respondeu. Então que ele nunca esqueça disso. E que a gente nunca deixe de acreditar no que o coração sente, mesmo quando o mundo não entende. Naquela tarde, Virginia decidiu escrever no caderno onde guardava seus sentimentos. Com a caneta em mãos e o bebê nos braços, escreveu. Às vezes, as respostas mais lindas da vida não vêm em palavras, mas em pequenos sinais. Em sonhos de criança. Em fitas azuis que reaparecem. Em olhos que nos encaram com a profundidade de 1000 histórias. Theo, obrigada por nos dar a chance de amar 2 vezes o mesmo amor. Zé Leonardo, bem-vindo. Você é mais que um filho. Você é um milagre com nome, alma e propósito. E assim, entre memórias e renascimentos, a casa voltou a ser inteira. Não como antes, mas como nunca tinha sido. Com espaço suficiente para o amor, o mistério e a fé caminharem juntos. Porque o céu, às vezes, devolve o que a terra não pôde manter. E naquela família, entre abraços, risos e lágrimas, todos sabiam. Alguns reencontros não precisam de palavras. Só precisam de amor.